Gostaria de agradecer à Câmara Municipal de São Paulo por ceder o espaço e pelo apoio da equipe do vereador Marco Aurélio e senhora Cleide. Aos nossos patrocinadores, Invel, Renova Resíduos, Lumiar e Isopor Engenharia. Aos nossos apoiadores, Academia Brasileira de Neurologia, Exact Target, Marketing Digital, Associação Procura da Ela e Instituto Paulo Montijo. Aos nossos palestrantes, que muito nos honram com sua presença e pelo conhecimento trazido. Aos voluntários que estão nos ajudando no dia de hoje. Ao nosso presidente de honra, ilustríssimo senhor Dr. Antônio Carlos Matias Couto. Gostaria também de fazer uma breve introdução na esclerose lateral amiotrófica. A ELA, esclerose lateral amiotrófica, tem grande impacto no curso de vida dos pacientes e seus familiares. Apesar de ser conhecida há tempos, muitas incógnitas ainda residem quanto às suas causas, evidenciando a necessidade de discussões entre distintas áreas do conhecimento. Com uma abordagem multidisciplinar, o 13º Simpósio Brasileiro de ELA, Doença do Neurônio Motor, propõe apresentar e discutir temas envolvidos que possam promover melhorias na condição de vida dos pacientes. O nosso objetivo nesse simpósio é atualizar os profissionais de saúde envolvidos com essa condição, assim como pacientes e seus familiares a respeito das novas abordagens diagnósticas, tratamentos disponíveis, direcionamento de pesquisas, bem como orientar a respeito das políticas públicas relacionadas a ela. Esse simpósio é uma realização da ABRELA, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Presidente de honra do simpósio, Dr. Antônio Carlos Matias Couto. Madrinha, senhora Maria Pazetti de Souza. Direção do simpósio, professor Dr. Acari Souza Pulho Oliveira. Coordenação científica, professor Dr. Acari Souza Pulho Oliveira, professor Dr. Miguel Mitni Neto, professor Dr. Abrão Augusto Quadro, professora Dra. Francis Meire Fábio. Presidente da ABRELA, professor Dr. Abrão Augusto Quadro. Coordenação organizacional, professora Érica Fernandes. Mestre de cerimônia sou eu, Jorge Abdala, vice-presidente da Associação Procura da Ela. Então, a primeira palestrar, gostaria de convidar a professora doutora Patrícia Titani, doutora em Neurociências pela Unifesp, nutricionista clínica do Hospital São Paulo, tutora do Programa de Residência Multiprofissional da Unifesp, para falar sobre nutrição. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês para tentar apresentar os aspectos nutricionais na esclerose lateral amiotrófica. Eu vou iniciar comentando um breve comentário sobre quais são os fatores que levam os pacientes com esclerose lateral amiotrófica a apresentarem alterações da composição corporal. Nós bem sabemos que a degeneração dos neurônios motores vão levar ao aparecimento de alguns sintomas relacionados a essa degeneração, e dentre eles, alguns são de extrema importância e de grande influência sobre as alterações da composição corporal. Dentre os sintomas que vão acontecer, aqui citam-se a disfagia, a dificuldade de deglutição apresentada pelos pacientes em graus diferentes durante a evolução da doença. Podemos passar também pela fraqueza, as fasciculações e espasticidade de forma diferente apresentada pelos indivíduos, seja de acometimento apendicular ou bulbar, e esses sintomas vão levar a uma alteração da composição corporal inerente à evolução da doença. Nós bem sabemos que os indivíduos tendem a perder massa magra e a compensar essa perda de massa magra com o aumento da gordura corporal. Portanto, todos esses sintomas apresentados em gravidades maiores ou menores vão levar ou a uma redução da ingestão alimentar ou ao aumento do gasto de energia basal. E esses dois quesitos vão levar a uma alteração da composição corporal que, consequentemente, pode alterar a morbimortalidade citada em muitos trabalhos que aqui ontem já foram comentados pelos médicos. Então, é de extrema importância nós entendermos que essas alterações do estado nutricional
podem comprometer a morbimortalidade. E esta parece ser a principal questão em se estudar a nutrição no tratamento da doença do neurônio motor. Nesse sentido, nós vamos tentar dividir didaticamente essa apresentação em alguns pontos. O primeiro ponto, bem citado nos trabalhos e de muito conhecimento dos profissionais que trabalham com a esclerose lateral amiotrófica, nós sabemos que esses pacientes apresentam uma alteração na ingestão alimentar, de causa multifatorial. São muitas as causas que levam os pacientes a reduzir a ingestão de alimentos. Dentre elas, nós podemos citar a redução do apetite, seja por uma causa emocional, seja por uma questão relacionada a neurotransmissores. Bem sabemos que o controle da nossa saciedade, a busca pelo nosso apetite, ela passa muito além da nossa vontade de ingerir. Nós temos controles neuronais para isso, com hormônios que controlam a nossa saciedade. Então, alguns estudos recentemente apresentados dizem que os pacientes com doença do neurônio motor podem ter essa alteração central do apetite. E alguns centros que tratam esclerose lateral têm utilizado medicamentos com a finalidade de aumentar o apetite dos pacientes. Por essa mesma questão, nós podemos observar a fadiga que acontece durante a alimentação. Essa fadiga, muitas vezes, pela dificuldade em coordenar a respiração e a deglutição no momento da alimentação. Esta fadiga pode levar a um aumento do tempo da ingestão alimentar. Então, são pacientes que acabam levando 30, 40, 50 minutos para fazer uma refeição, e isso, consequentemente, leva a uma fadiga, a uma fraqueza e a desistência do paciente em continuar se alimentando. Vamos passar também pelas questões relacionadas à saliva, a redução da capacidade de autocuidado. A alimentação é um processo, uma atividade que nós fazemos individualmente no nosso ritmo, mediante as nossas configurações emocionais, nossas configurações culturais, e a partir do momento que o indivíduo perde a capacidade de se autoalimentar, consequentemente, isso pode levar a uma recusa dos alimentos ou, muitas vezes, a vontade de terminar rápido a alimentação para não criar a necessidade de trazer dificuldades para quem cuida dele. Isto passa pelas necessidades fisiológicas em horários pré-estabelecidos. Alguns recusam a alimentação em determinados momentos para não terem que utilizar o banheiro. Então, muitas vezes eu não posso ingerir muitos líquidos, porque não tem quem me leve ao banheiro neste período, ou eu não posso me alimentar agora, porque eu vou precisar ir ao banheiro, não tem quem me leve. Então, tem algumas coisas que passam por essa situação também. Ainda assim, a compatibilidade de conciliar o alimento e o medicamento, principalmente o riluzol. Na bula pede-se 2 horas de jejum antes e 1 hora de jejum depois. Então, seria em torno de 3 horas de intervalo que o paciente precisaria se manter para que a medicação tivesse um efeito melhor. Ainda assim, declínio cognitivo, ontem aqui apresentado por alguns médicos. E, por último, a alteração do humor. Os quadros mais depressivos podem comprometer a ingestão alimentar. Outro quesito muito citado na literatura é o aumento das necessidades nutricionais. Haverão pacientes que não apresentam diminuição da ingestão alimentar, mas apresentam um gasto energético aumentado. Esses são os casos em que a literatura cita como pacientes em hipermetabolismo. O hipermetabolismo é muito conhecido na esclerose lateral amiotrófica e descrito. A perda de massa muscular traz um gasto de energia muito grande. Só para nós exemplificarmos, para nós utilizarmos 1 grama de proteína, nós gastamos 0,9 calorias. Então, nós gastamos, em média, quase que 1 caloria por 1 grama de proteína aproveitada. Se o indivíduo está perdendo massa muscular, este processo por si já é catabólico. No entanto, alguns estudos chegam a dizer que pacientes com esclerose lateral amiotrófica familiar apresentam um gasto de energia aumentado em relação aos pacientes que apresentam a ela esporádica.
dizendo que o metabolismo também passa por uma questão genética. Nós temos individualmente, predeterminado geneticamente, um metabolismo basal. E se nós pensarmos nesse sentido, nós vamos observar que os pacientes podem apresentar um aumento de até 20% do metabolismo basal. Energia essa mínima para nós nos mantermos vivos. Então, se o basal do indivíduo já está aumentado, isto vai levar a um gasto de energia maior do que indivíduos sadios. Então, além de não conseguir se alimentar corretamente, o indivíduo tem um gasto de energia aumentado. E os estudos parecem dizer que este aumento do metabolismo está relacionado à disfunção mitocondrial apresentada nessa doença. Portanto, da onde vem a necessidade de nós medirmos as alterações corporais durante todo o curso da doença? Esta redução da ingestão e esse aumento do gasto vai levar a alterações corporais inevitáveis, que podem ser minimizadas. Sendo assim, nós vamos tentar entender por que essas necessidades energéticas aumentam durante o curso dessa doença de formas variadas entre os pacientes. Nós vamos observar pacientes que têm a doença, mas não têm emagrecimento. Da mesma forma que nós vamos observar pacientes que se mantêm muito rígidos, até antes do aparecimento da doença eram indivíduos que tinham sobrepeso, e em um curto período de tempo o indivíduo tem uma perda de peso intensa. Esta intensidade da perda de peso relaciona-se a várias questões, desculpe-me. Entre elas, os trabalhos citam a função respiratória como determinante do gasto aumentado de energia. Bem sabemos que os indivíduos passam a apresentar dificuldade de manter a oxigenação dos tecidos, começam a apresentar sintomas respiratórios, que o Eduardo vai apresentar aqui para vocês, e necessitam de ventilação não invasiva através de aparelhos com duas pressões. Desta forma, a partir do momento que o indivíduo tem a necessidade do uso da ventilação não invasiva, nós bem sabemos que ele já tem uma capacidade de oxigenar menor, e sabendo que o que leva o indivíduo a isso é a fraqueza muscular respiratória, a não adesão ao uso da ventilação não invasiva é um determinante para o aumento do gasto de energia. Músculos enfraquecidos precisam fazer uma função e esta função fica prejudicada se o indivíduo não aderir à ventilação não invasiva. Então, muitos são os trabalhos que dizem que indivíduos emagrecem porque não utilizam a ventilação não invasiva conforme foi prescrito. Uma outra questão seria a retenção de CO2. Por se tratar de uma doença onde o indivíduo tem a fraqueza do músculo, nós não esperaríamos que houvesse a retenção de CO2, porque o indivíduo não tem uma doença do interstício. No entanto, durante a evolução da doença, a retenção de CO2 pode acontecer. E retenção de CO2 é uma situação que leva o organismo à narcose e, consequentemente, à piora do quadro geral. Então, alguns são os trabalhos que falam que as necessidades aumentam pela questão respiratória. Outros trabalhos nos citam a questão da função motora, a forma de manifestação da doença. Indivíduos com acometimento bulbar têm um gasto de energia aumentado em relação aos pacientes apendiculares. E dentro dos apendiculares, os que são apendiculares de membros inferiores e os que são apendiculares de membros superiores, há uma diferença grande na evolução da alteração do estado nutricional, dependendo da forma de evolução da doença. Outros vão falar a respeito das fasciculações e da imobilidade. Temos a ideia de que porque os indivíduos ficam imóveis, eles precisam de menos energia, e isto não é verdade. Os indivíduos com esclerose lateral amiotrófica em repouso gastam mais energia do que indivíduos saudáveis em atividade. Se nós imaginarmos um homem de 70 quilos, em média, um indivíduo com esta doença vai precisar em torno de 2.200 a 2.500 calorias no dia. Então vejam que não é a imobilização que traz a diminuição da energia necessária ao organismo, muito pelo contrário.
E se o indivíduo tiver a presença de fasciculações nas fases mais intensas, a fasciculação por si já é um gastador de energia importante. E por último, a questão dos medicamentos. Alguns trabalhos vão falar que riluzol aumenta o metabolismo basal, né? E nós sabemos que alguns outros medicamentos utilizados para o tratamento sintomático, aqui no caso os sedativos, os barbitúricos e morfina em casos de dor mais intensa, são medicamentos que diminuem o metabolismo. Então nós podemos ter situações nesta doença que vão aumentar o gasto de energia e situações que vão diminuir o gasto de energia. Neste sentido, cabe ao nutricionista que acompanha a esclerose lateral amiotrófica partir de alguns princípios antes de começar a tratar, porque eles não são todos iguais, né? A forma de manifestação da doença, seja pendicular, membro superior ou membro inferior, bulbar, o gênero. Nós bem sabemos que as mulheres têm a maior reserva de gordura corporal do que os homens. E que os homens têm muito mais massa magra do que as mulheres. Então nós podemos imaginar que numa doença onde há perda de massa muscular, a gravidade da alteração nutricional seja maior para os indivíduos do gênero masculino do que para os indivíduos do gênero feminino. E o mesmo vale para a idade. A partir dos 60 anos, há uma redução importante de massa magra e em pacientes que desenvolvem essa doença com esta faixa etária terão um estado nutricional mais agravado. E quando nós observamos o declínio cognitivo associado, isto complica um pouco mais, porque o indivíduo perde a capacidade de autocuidar-se, ainda mais do que a alimentação física, é a alimentação cognitiva. Então, muitos são os trabalhos que neste ano de 2014, usam o declínio cognitivo como um sinalizador de alerta. São indivíduos que vão precisar de medidas, sejam elas de qualquer intervenção, precoces. A avaliação do estado nutricional é uma prática que deve ser adotada em qualquer indivíduo que se mantém em estado patológico. Na esclerose lateral amiotrófica, isso se torna ainda mais essencial, uma vez que essas alterações do estado nutricional podem alterar a morbimortalidade dos nossos pacientes. Portanto, compreende uma avaliação do exame físico, a análise da ingestão alimentar, medidas antropométricas como peso, estatura, circunferências e dobras cutâneas e exames bioquímicos. O profissional treinado para fazer essa avaliação é o nutricionista, uma vez que é um profissional treinado tanto na parte clínica quanto na parte da alimentação convencional, né? E é o profissional que vai conseguir interpretar estas medidas de uma maneira adequada. Portanto, nós utilizamos o índice de massa corpórea como um índice antropométrico para avaliação do estado nutricional e comparamos a grupos populacionais. Existem trabalhos citados na literatura falando sobre a antropometria do braço, nos dizendo que uma medida específica, que é a área muscular do braço, é um fator preditor para a evolução da doença. A terapia nutricional, então, vai passar por uma avaliação nutricional e pela escala. Nós devemos aplicar a escala de função específica para a esclerose lateral amiotrófica, para que nós possamos acompanhar a evolução. Devemos fazer, então, a prescrição dietética. A literatura recomenda de 25 a 30 calorias por quilo de peso por dia e 1,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. E, então, fazemos a prescrição da alimentação por via oral, com suplementos nutricionais e, quando necessário, indicamos a terapia nutricional integral. Quanto à terapia nutricional oral, nós fizemos um trabalho aqui na Universidade Federal de São Paulo, onde nós acompanhamos 30 pacientes por 6 meses e observamos que esses pacientes que recebiam a suplementação nutricional não apresentaram uma alteração de peso e nem das medidas de massa magra durante o estudo, mostrando que indivíduos com esclerose lateral amiotrófica precisam de suplementos nutricionais com finalidades clínicas e não suplementos nutricionais com finalidades fisiculturísticas. Eles não são atletas, eles são indivíduos que perdem massa magra por uma questão neurogênica.
A terapia nutricional interal, através de sonda nasoentérica ou de ostomias, o mais recomendado aos pacientes com esclerose lateral amiotrófica é a gastrostomia endoscópica percutânea. Há uma indicação precisa para a colocação da gastrostomia, quando o indivíduo apresenta perda de peso, disfagia e redução da capacidade vital forçada. E existem algumas contraindicações relativas e absolutas para a indicação de gastrostomia. Podemos citar capacidade vital forçada abaixo de 50%, indivíduos que têm cirurgias prévias do trato gastrointestinal, indivíduos que tiveram quadros oncológicos do trato gastrointestinal. A indicação de gastrostomia na esclerose lateral amiotrófica é uma das indicações mais multiprofissionais que existe na literatura. Aqui, a gastrostomia é paliativa, mais ou menos. Bem sabemos que as ostomias indicam-se para quadros onde não haverá reversão da ingestão por via oral totalmente, mas na esclerose lateral amiotrófica a gastrostomia não é paliação, é tratamento. Continuando e finalizando, então a gastrostomia ela deve ser realizada por equipes especializadas neste procedimento, acontece em âmbito ambulatorial, sob sedação consciente. Em alguns casos há necessidade de assistência ventilatória durante o procedimento com BiPAP. Nós precisamos acompanhar a evolução da gastrostomia e programar a troca. Então, aqui exemplificado, nós temos o procedimento, a gastrostomia inicial e o bottom. A nutrição enteral, tão citada na literatura como um tratamento na esclerose lateral amiotrófica, nós precisamos ter em mente que a literatura fala de gastrostomia, mas bem na verdade nós estamos falando de terapia nutricional enteral, seja ela pela via que for. Óbvio que a gastrostomia é muito melhor do ponto de vista reabilitação, do ponto de vista conforto e social, mas a literatura está falando de terapia nutricional enteral. Portanto, nós vamos utilizar na nutrição enteral fórmulas poliméricas, orientando o preparo e o manejo. A prescrição da dieta enteral é individualizada, não existe uma fórmula padrão para isso. Nós devemos prescrever entre as necessidades do paciente. Vamos escolher o tipo de fracionamento, associar as vias, oral e enteral quando possível. Vamos adotar modo de infusão, seja intermitente ou contínuo, na forma gravitacional ou em bolo, lembrando que os nossos pacientes são indivíduos lúcidos, indivíduos ativamente, psicologicamente ativos, intelectualmente ativos, e nós não devemos trazer com a nutrição enteral a incapacidade total do indivíduo em relação a ficar o dia inteiro recebendo nutrição enteral. Nós devemos fazer isso de uma forma fisiológica, se possível, nos horários das refeições, com infusão com seringa, para que o indivíduo não fique o dia inteiro recebendo nutrição enteral, porque ele está em casa e não no hospital. Devemos treinar os cuidadores para que façam isto de uma maneira adequada. Finalizando, a nutrição enteral, então, hoje citada como uma modalidade que pode aumentar a sobrevida dos pacientes, embora alguns estudos digam, como este estudo, que os pacientes que fizeram gastrostomia tiveram uma sobrevida menor do que os pacientes que não fizeram gastrostomia. No entanto, esse estudo apresenta um viés. Ele não nos diz qual foi, em que momento a gastrostomia foi indicada dentro do curso da doença. Eles só nos apresentam em meses. E nós bem sabemos que a gastrostomia, hoje citada em muitos trabalhos aqui referenciados, é um preditor de sobrevida quando indicado precocemente e quando feito de formas adequadas. Finalizando, a nutrição na ELA hoje passa pela causa da doença, quando nós imaginamos que existem nutrientes que podem ser inflamatórios, como o ômega 6, nutrientes que podem ser anti-inflamatórios, como o ômega 3, a utilização ou a ingestão excessiva de aminoácidos de cadeia ramificada, tão falado ontem pela equipe médica. A nutrição pode passar pela prevenção da doença, com a utilização de vitaminas antioxidantes, de nutrientes, de micronutrientes específicos como zinco e selênio.
E nós hoje falamos em sobrevida, dizendo que o efeito da terapia nutricional enteral pode ter um fator positivo sobre a evolução da doença. Isto ainda permanece em estudo. Todo estudo em nutrição é observacional, o que dificulta a comprovação por evidência da nutrição como fato modificador da evolução da doença. E nós bem sabemos que o excesso de calorias hoje é dito como um fator protetor, e eu gostaria de discutir isso na mesa redonda, se as pessoas tiverem curiosidade sobre isso. E finalizando, eu queria dizer aqui que nós não trabalhamos pela sobrevida, nós não trabalhamos só pelas alterações do estado nutricional, nós trabalhamos em equipe pela vida. Obrigada.